A Amazônia brasileira se destaca mundialmente pela sua diversificada fauna. Pesquisadores acreditam que os insetos representam o maior grupo de animais em nossa região. Como exemplo disso, nossa região é considerada o berço mundial de uma espécie de abelha sem ferrão. Os meliponíneos, como são conhecidas, são os principais polinizadores da floresta amazônica, pois ajudam as plantas a se reproduzirem. Além disso, as abelhas sem ferrão produzem mel, pólen, cera e própolis, que têm alto valor nutritivo e econômico. Diante dessas características e por não possuírem ferrão, essas abelhas são facilmente manipuladas e estudadas no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E algumas dessas espécies são estudadas aqui neste laboratório conhecido como Grupo de Pesquisas em Abelhas. No grupo a gente estuda necessariamente abelhas sem ferrão. Isso, na verdade, para honrar a riqueza de espécies que nós temos aqui na região amazônica. Como você já deve ter ouvido falar, nós temos no mundo como um todo cerca de 20 mil espécies de abelhas. E dessas 20 mil espécies de abelhas, a maioria delas não fazem enxames ou colmeias, ou seja, elas não vivem socialmente. São o que a gente chama de abelhas solitárias, como as abelhas que visitam as orquídeas e assim por diante. Mas nós trabalhamos com um grupo muito específico de mais ou menos umas 400 espécies de abelhas. E esse grupo tem por característica não possuir o ferrão funcional, ou seja, elas não utilizam ferrão para fazer a sua defesa, esse ferrão é atrofiado. E é um grupo, então, que é denominado como grupo de abelhas sem ferrão. E o grupo de pesquisas em abelhas se destina a estudar as abelhas sem ferrão, que são características da região amazônica. Por isso, diante dessa riqueza de espécies e especialmente devido à importância ecológica que essas abelhas têm, o grupo de pesquisa em abelhas foi formado para estudar e conhecer sobre esses organismos amazônicos. E dessas 200 espécies, quantas espécies hoje o GPA pesquisa aqui? A gente estuda aproximadamente 12 espécies. Isso porque, de acordo com o projeto de pesquisa que os estudantes desenvolvem, a gente determina a escolha de uma espécie. E tem um projeto geral, que é a identificação das principais espécies que são criadas ou que são cultivadas no Amazonas, que daí a gente engloba as 12 espécies que a gente já catalogou, já identificou para o estado do Amazonas. E dessas 12 espécies, nós temos focado na reprodução dessas abelhas, entender e estudar a biologia e a reprodução dessas abelhas. Professora, na nossa região, como é que essas abelhas estão hoje contextualizadas aí dentro das populações tradicionais? Pois é, isso é uma boa notícia. Na verdade, nós estudamos essas abelhas porque os povos tradicionais amazônicos já vêm cultivando essas abelhas desde antes dos maias. E há registros na literatura que demonstram isso, essa grande associação entre as abelhas e o cultivo das abelhas e as tradições culturais dos povos que habitam a Amazônia já há muito tempo. Então, se você entra no interior do estado, você encontra em várias comunidades essas abelhas sendo cultivadas daquela maneira artesanal, obviamente, da maneira como tradicionalmente os pais passaram para os filhos e de geração a geração chegou até nós. E, na verdade, tem todo um cultivo artesanal e que atualmente se quer ou se objetiva ter uma extração e um cultivo comercial dessas abelhas, uma utilização comercial dessas abelhas. E aí entra, então, o nosso desafio de entender sobre a reprodução, de entender sobre os produtos das abelhas, de entender um pouco mais sobre como utilizar comercialmente essas abelhas, mas sempre, é claro, com esse fundo ecológico que é da importância dessas abelhas para a Amazônia. E aí, aqui no caso, o GPA já tem quanto tempo pesquisando esses animais? O grupo foi criado em 2001 pelo ex-diretor do INPE, Dr. Warwick Sevanker, que inclusive é o ícone internacional especialista em abelhas sem ferrão. A senhora falou para a gente ainda há pouco que o GPA é o único grupo no Amazonas que trabalha com esse tipo específico de abelha.
Sim, até onde eu conheço, o Grupo de Pesquisa em Abelhas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia é o único grupo oficial que trabalha com pesquisas voltadas para as abelhas sem ferrão da Amazônia. Obviamente, em outros estados da região norte, existem outros grupos de pesquisa que também têm tido o mesmo esforço, porque, afinal de contas, nós aqui focamos em 12 espécies, mas nós temos um universo de quase 200 espécies a serem ainda conhecidas. Nós temos esse desafio, nós consideramos, na verdade, que a Amazônia é o berço das abelhas sem ferrão do mundo todo. Nós acreditamos, em vários trabalhos científicos demonstram isso, que as abelhas tenham se originado aqui e a partir do momento da separação dos continentes, né, ainda um único continente que depois se separou, então a partir daqui as abelhas começaram a se espalhar pelo mundo. E por essa relação íntima, portanto, que elas têm com o local, com a região, elas têm uma importância ecológica fundamental na Amazônia. Há alguns pesquisadores que estimam que cerca de 90% da polinização das plantas nativas, ou seja, da floresta amazônica, dependem das abelhas sem ferrão para sua polinização. E por esse papel essencial e pelo nosso objetivo prioritário agora de manter a floresta em pé, a gente tem então se esforçado em estudar essas abelhas de maneira que a gente possa entender da sua biologia, entender da sua reprodução e assim desenvolver técnicas que possam fazer o cultivo adequado e tecnificado dessas abelhas e que a gente possa, portanto, remanejá-las na própria natureza ou então desenvolver tecnologia para que as pessoas explorem comercialmente esses insetos. E no próximo bloco você confere 2 recentes pesquisas sobre a reprodução das abelhas sem ferrão. Confira agora o nosso Direito à Palavra. Olá, meu nome é Laís Almeida Gomes, eu sou aluna de mestrado aqui do Programa de Genética, Conservação e Biologia Evolutiva aqui do INPA e o meu projeto é relacionado ao estudo da genética de ratos camundongos. Então eu trabalho com os animais tanto aqui do INPA como os animais lá da UFAM. Então esses animais, existem linhagens de ratos camundongos e são linhagens que são construídas para servirem como modelos experimentais para diversas doenças, não só para isso também, para fazer um padrão genético, para tirar a variabilidade genética dos experimentos. Então, meu trabalho ele consiste em estudar a genética, em avaliar se essas linhagens elas ainda conservam as características genéticas para que elas foram construídas. Particularidades relacionadas a comportamento, taxa de expressão de proteínas, a resistência a determinados patógenos que vão dar as características dessas linhagens. Então, o meu trabalho é fazer isso, é ver se elas conservam essas características e o padrão genético delas.